A graça e a paz do Senhor a todos. Sou Bíblia, Livros e Café. Hoje apresenta o primeiro vídeo das meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da Quaresma. Então, saímos aqui do livrinho Lilás, Advento e Natal. Estamos entrando no segundo livro, Meditações para a Quaresma. Livrinho cinza, camisa cinza para combinar. Assim como no Natal e Advento, livrinho Lilás, camisa lilás para combinar. No dia de festa, a gente utilizava a camisa branca, né? Certo, como a gente já viu em vídeos passados, o calendário litúrgico ele é composto por duas partes, né? Uma parte fixa e uma parte móvel. A parte fixa é regida pela festa do Natal e a parte móvel é regida pela festa da Páscoa, que é a festa mais importante, né, do calendário. Então, como essas duas festas são tão importantes, então é preciso um período de preparação. Para o Natal a gente chama de Advento, que do calendário litúrgico tridentino são exatamente 4 semanas de preparação. Então nós também temos um período de preparação para a Páscoa, que é a chamada Quaresma, que é um período de 40 dias de jejum, oração, meditação, penitência, que a gente passa se preparando para a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, no calendário tridentino, nós temos também um período de preparação para a Quaresma, né, que começa 3 domingos antes da Semana Santa. Então, nós temos a Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. O domingo anterior à Quaresma, a gente chama de domingo da quinquagésima. O domingo anterior, domingo da sexagésima. E o domingo anterior, domingo da septuagésima. Então, 3 domingos antes da Semana Santa, nós começamos o calendário móvel, né, com o domingo da septuagésima. Então, pessoal, antes de começar a nossa meditação, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas os presentes que recebi agora em janeiro de 2021. Então, presentes maravilhosos. Eu só tenho que agradecer, não tenho nem palavras para ser grato a esses presentes maravilhosos que recebi. O primeiro foi a Vulgata, a Bíblia Latina. Então, minha esposa me deu aí, comprou na Black Friday. O pobre só compra as coisas em promoção, né? Porque ganhei também dela a coleção da Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Porque a gente já estava 2 anos, 2 Black Fridays aí esperando o preço baixar, e quando baixava a gente não tinha dinheiro. Quando tinha dinheiro, que foi esse ano, o preço não baixou. Então, como prêmio de consolação, ela comprou na Black Friday aqui a Vulgata para mim. E a gente ficou esperando o preço da Suma Teológica baixar. Quando baixou, ela comprou. O pobre só compra as coisas na promoção, né? Então, essa aqui chegou em começo de janeiro. Essa aqui já chegou há poucos dias, né? Já no final de janeiro. E ganhei esses 2 livros aqui do Marcelo Vergotti, né, que já me presenteou já com muitos livros. Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes, do padre Júlio Maria. E esse aqui, que com certeza renderá vídeo para o canal, né? O Diabo, o Lutero e o Protestantismo, né? Do padre Júlio Maria também. Então 2021 para mim já começou muito abençoado. E só tenho a agradecer infinitamente as pessoas que me presentearam, né? E a única forma de demonstrar minha gratidão é estudando e transformando isso em conteúdo para o canal. É que eu fui ajudado por alguém que investiu em mim, né? Tenho que investir em outras pessoas também no reino de Deus. E um pequeno parêntese aqui, um pequeno panegírico ao Marcelo, né? Que ele não gosta de ser chamado de meu pai da fé, não, né? Que dá um tom de velho, né? Ele disse que é meu irmão mais velho na fé, né? E tem ajudado muita gente aqui no Piauí, cara, com muito conteúdo bom, né? Me presenteou com muitos livros bons, não somente a mim, mas outras pessoas que conheci me disseram que já receberam bons livros de presente dele. Então, ele investe muito em quem se interessa em estudar e quem se interessa em crescer no catolicismo e contribuir para o reino de Deus. Então, a única forma que eu vejo de agradecer é transformando esses livros que ele fornece em conteúdo para o canal, para que possa ajudar outras pessoas. Então,
Esse aqui, com certeza, eu estou salivando para falar sobre esse livro aqui. Então, em algum vídeo futuro aí, com certeza, a gente vai tratar sobre ele. Mas, voltemos ao nosso estudo de hoje, né? Domingo da Septuagésima, o trabalho da vinha. Então, pessoal, mais outro pequeno parêntese. Esse texto, na verdade, não é de Santo Tomás. Ele pertence ao bispo florentino Aldobrandino Cavalcante, que foi bispo de Orvieto e vigário pontifício do Papa Gregório X. Então, por esse texto ter muita semelhança com o do Doutor Angélico, por um bom tempo foi atribuído erroneamente a Santo Tomás, mas na verdade não é. Então, o bispo Aldobrandino Cavalcante era contemporâneo de Santo Tomás, conheceu Santo Tomás, e o organizador dessa coleção resolveu colocar esse texto aqui nessas meditações. Não apenas esse, mas esses e mais uns outros, uns 2 ou 3 textos que ele coloca de outros autores que foram confundidos com Santo Tomás de Aquino. E, na minha opinião, isso não é censurável, porque isso acontece até na Bíblia. Nos Provérbios de Salomão, capítulo 30 e 31 não foram escritos por Salomão. O capítulo 30 foi por Agur, e o capítulo 31 pelo rei Lemuel. E a gente vê que são textos maravilhosos. Inclusive, o capítulo 31 do rei Lemuel é uma maravilhosa exaltação da mulher virtuosa. Então, não é de forma alguma censurável colocar um texto maravilhoso que é semelhante no estilo e na profundidade para nos ensinar sabedoria. Então, chega de enrolação, vamos ao que interessa, que é a meditação do dia. Domingo da Septuagésima, o trabalho da vinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esta é a meditação acerca da parábola dos trabalhadores na vinha, que se encontra em Mateus capítulo 20. Ele cita Mateus capítulo 20, versículo 3. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça, sem fazer nada. E disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Ele diz, nessas palavras, ou nesta parábola, que ele vai fazer uma análise da parábola completa, podemos notar 4 coisas. Primeira, a bondade do Senhor. Segunda, a estultice dos homens. Terceira, a necessidade de trabalhar na vinha do Senhor. E quarta, a utilidade do trabalho. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, um proprietário que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. E o interessante é que nesse trabalho do reino dos céus, todo mundo sai ganhando. Ganha o proprietário, que contratou os trabalhadores, porque ele vai receber o lucro do fruto da vinha. Ganha a família do proprietário, que também será sustentada por esses frutos. Ganham os trabalhadores da vinha, porque serão assalariados, e consequentemente suas respectivas famílias. Então, da mesma forma, também somos nós recompensados quando colocamos a nossa mão no arado para trabalhar no reino dos céus. Colhemos o nosso fruto a 30, 60 ou a 100 por um. E beneficiados também são aqueles que nos são próximos, nossos familiares, amigos, colegas, que de alguma forma também são contagiados com essa beleza do reino dos céus. E também usufruem do fruto do nosso trabalho. Então, das 4 coisas que o comentarista diz que devemos notar na parábola dos trabalhadores na vinha, a primeira é a bondade do Senhor. Ele diz o seguinte: a bondade do Senhor, pois saiu a fim de salvar o seu povo, pois que Cristo tenha saído para conduzir os homens para a vinha da justiça, foi deveras um ato de infinita bondade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, representado aqui por esse pai de família, proprietário da vinha, saiu para contratar trabalhadores. E ele fez isso em diversos horários diferentes. Então, ele saiu ali ao raiar do dia, algumas versões dizem de madrugada, outras dizem de manhãzinha bem cedo, mas era mais ou menos 6 horas da manhã, quando começava o expediente de trabalho. E ele contratou trabalhadores, combinando com eles a paga de 1 denário pela jornada de trabalho de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. E isso era um preço justo, que era o preço da diária. Só que, como a vinha era grande, havia muito serviço, esse proprietário também
saiu em outros horários contratando trabalhadores. Então saiu 9 horas da manhã, contratou alguns. Meio-dia, contratou outros. 3 horas da tarde, contratou mais outros. E por fim saiu 5 horas da tarde. E esses que foram contratados 5 horas da tarde só trabalharam 1 hora de serviço. Então na hora da paga ele começou chamando os últimos, né? Os que trabalharam menos, né? E esses que trabalharam 1 hora, ele deu um denário, que era o preço da jornada de trabalho completa. Então, aqueles que trabalharam o dia inteiro ficaram logo alegres, né? Não, se esses que trabalharam 1 hora receberam um denário, então nós vamos receber muito mais, né? E o proprietário da vinha foi pagando. E quando chegou lá nos que foram contratados e trabalharam de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, receberam também um denário. Receberam a mesma paga dos que trabalharam 1 hora. E eles ficaram muito chateados, né? Com isso e consideraram injustiça. O proprietário da vinha disse: injustiça coisa nenhuma, né? Quanto foi que eu combinei com vocês? Um denário. Então, estou dando a paga justa. Agora, se eu sou bom e generoso e quero pagar um denário também a esses que trabalharam por último, não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Então, vocês estão com inveja porque eu sou bom e generoso. A primeiro momento, você pode ler esse texto e pensar: que injustiça desse proprietário da vinha, né? Parece injusto, mas não é. A gente vai entender isso hoje. Então, assim como o proprietário da vinha saiu 5 vezes para contratar trabalhadores, o Senhor também deve sair 5 vezes. E a primeira vez ele diz: saiu no princípio do mundo, como semeador, a semear suas criaturas. Então Deus fez todas as criaturas, o universo, por meio da sua palavra. Faça-se tal coisa, haja tal coisa. E a palavra é nosso Senhor Jesus Cristo, que estava com Deus no princípio, é Deus, e por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, e Deus esteve no princípio do mundo, no paraíso com Adão e Eva, e permaneceu com o seu povo durante todo o Antigo Testamento. Segunda saída do Senhor, depois em sua natividade para iluminar o mundo, até que sua justiça brilhe como a aurora. Então nós vemos aí que em todo o Antigo Testamento fora profetizada a vinda, a encarnação e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo através de uma virgem. Então essa foi a segunda saída de nosso Senhor. Terceira, a sua paixão para salvar todos do poder do demônio e de todos os males. Então, na sua paixão e morte na cruz, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, foi crucificado e ali ocorreu a obra redentora de toda a humanidade. Porque Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quarta, ele saiu como um pai de família, cuidando dos seus filhos e de seus bens. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Então, a quarta saída de nosso Senhor Jesus Cristo é justamente o fundamento da igreja, que é o reino dos céus, né? Que é o reino milenar, que todos nós somos sacerdotes e rei, reinando com Cristo até o fim dos tempos. Tanto a igreja que está no céu, a igreja que está no purgatório, quanto a igreja que está aqui na terra. Quinta saída, ele sai para o julgamento, de 3 formas: para se fazer rigoroso inquérito contra os perversos, para abater os rebeldes como poderoso lutador, e como juiz para punir, conforme seus merecimentos, os criminosos e malfeitores. Então nós temos essas 5 saídas aí, e a última é a mais brutal. Então por que é que nós, que já estamos tão próximos ao tempo do fim, receberemos o mesmo salário que aqueles que estiveram com o Senhor no começo, tão piedosos, tão virtuosos, que nós olhamos para trás e nos achamos indignos de receber a mesma paga que eles? Então, porque quanto mais próximos estamos da fonte, então, mais força e vigor nós temos. Então, à medida que algo se afasta da sua fonte, vai ficando cada vez mais fraco. É como você pingar um pingo de tinta num balde, né? Quando aquele pinguinho de tinta está ali todo condensado, ele
é forte, mas à medida que o tempo passa, ele vai se espalhando, vai crescendo, vai ficando cada vez mais fraco. Então, o cristianismo teve sua origem ali no século I, né, e ele foi se expandindo. Se não fosse algo chamado sacramento da Eucaristia, o cristianismo seria uma religião fraquíssima. Então, por isso, nós, em toda missa, voltamos e comemos a carne e bebemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos em contato com a fonte vivificante, né, que é o próprio Deus. Nos alimentamos de Deus. Né? Temos que estar em constante contato com a fonte divina da nossa fé. Então, era mais fácil seguir a Deus no começo, né, quando se estava perto da fonte. Por exemplo, lá no paraíso, Adão e Eva. Era muito fácil Adão e Eva servir a Deus. Só existia um mandamento de proibição, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje nós temos vários mandamentos. Mesmo assim, Adão e Eva pecaram. E no surgimento de Jesus vem uma fonte mais forte, que é a encarnação do próprio Deus. Né? Então, quem estava próximo de nosso Senhor Jesus Cristo ali, viu ele caminhando sobre essa terra, andou com ele, ouviu seus ensinamentos, viu os grandiosos milagres, estava convivendo com aquele em qual habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, quem estava ali poderia seguir Cristo mais fielmente. Aí você pode me dizer, não, mas no primeiro século houve tremendas perseguições cristãs, muitos cristãos mortos, martirizados. Sim, meu amigo. O martírio é uma glória. Aquele que é martirizado vai direto para o céu. E o sangue dos mártires é semente. Então, quanto mais são os mártires, com mais força o evangelho progride. Então, para nós, é muito mais difícil, porque não tem apenas uma perseguição externa, mas uma perseguição interna, em que nós somos assediados de todos os lados. E até mesmo dentro da própria igreja, né? Teologia da libertação, comunistas entrando na igreja, bispos comunistas. Né? De um lado somos assediados pela sensualidade, pela ascensão social, dinheiro, por troca de favores políticos. Então muitas pessoas não se vendem por dinheiro, mas por troca de favores políticos começam a fazer conluio com gente execrável, como comunistas. Tem o forte assédio das pílulas anticoncepcionais, em que muitas pessoas abortam os próprios filhos. Né? Os adolescentes de hoje, todos assediados pela ideologia de gênero. Né? Você vê aí bizarrices, né? A destruição da linguagem, etc, etc, etc. Então, o caminho e a porta para o inferno estão ficando cada vez mais largos. Então, aquele que se salva hoje tem grandes méritos, né? Pela dificuldade. Então receberemos o mesmo salário que os mártires do primeiro século. Então, nos últimos tempos, o caminho e a porta para o inferno vão ficando cada vez mais largos, né? Esse caminho que conduz à perdição. E uma característica que a gente percebe na parábola é que os últimos que foram chamados tiveram apenas 1 hora de serviço. Uma característica de hoje é que o nosso tempo está ficando cada vez mais minguado. A gente não tem tempo mais para nada. E com esse tempo cada vez mais escasso, a gente tem que priorizar certas coisas. Eu vou priorizar o meu tempo a Deus ou a coisas supérfluas? Essa também é uma grande tentação. A falta de tempo. Então a gente deve dedicar o nosso tempo prioritariamente a Deus. Segunda coisa que devemos notar na parábola dos trabalhadores da vinha é a estultice dos homens, ou a estupidez dos homens, a falta de sabedoria. Pois nada é mais tolo do que nesta vida presente, na qual os homens devem trabalhar para que possam viver eternamente, vivam na ociosidade. Então, nós estamos aqui nesse mundo para trabalhar em prol do reino dos céus, porque nós temos esse objetivo a alcançar. Essa vida presente é passageira, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade nesta vida. Vaidade não é você ser vaidoso, não. Vaidade é uma característica das coisas vãs, efêmeras, passageiro. A tradução mais exata seria passageiro, passageiro. Tudo é passageiro. Então, essa vida é uma passagem. Então, aproveitemos bem, né, trabalhando para o Senhor para que possamos ingressar no céu, onde tem a felicidade eterna.
né? Não vivamos na ociosidade, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? E como diz em Eclesiástico, a ociosidade ensina muitos males. O ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. Então, se você está desocupado, sua mente tenderá para o mal. Então, trabalhemos para o Senhor enquanto é tempo, né? A noite vem quando não podemos mais trabalhar. E ele diz o seguinte aos trabalhadores que foram chamados depois: esses trabalhadores são chamados ociosos, porque já deixaram passar parte de suas vidas. E não só os malfeitores são chamados ociosos, mas também aqueles que não fazem o bem. Como diz a carta de São Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, pecado não é só fazer o mal, é você deixar de fazer o bem enquanto pode. E assim, como os ociosos nunca alcançam seus fins, assim também será com eles. O fim do homem é a vida eterna. Então, o trabalhador que tem como fim alcançar os frutos do seu trabalho, receberá o seu salário no final. Colherá os frutos. Assim também aquele que semeia, que trabalha na obra do Senhor, alcançará o fruto que é a vida eterna. Os ociosos vão passar fome. Como disse o apóstolo Paulo, quem não trabalha, não coma. Então, aqueles que não se dedicaram ao serviço do Senhor, não comerão do maná celestial, não gozarão da vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida presente, né, vai perder a vida futura. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, achará a vida eterna. A terceira coisa que devemos notar na parábola dos trabalhadores na vinha é a necessidade de trabalhar na vinha do Senhor. Ele diz: a vinha a qual os homens são enviados para trabalhar é a vida da bem-aventurança, ou seja, a igreja. E todos nós temos uma vocação. Todos nós podemos exercer alguma função trabalhando para o Senhor, na qual há tantas árvores quanto há virtudes. Então todos nós somos uma árvore, todos nós temos alguma virtude e alguma função. Somos membros do corpo e todos os membros são diferentes um do outro. Então temos o nariz, a boca, o ouvido, o pé, a mão. Então cada um tem a sua função importante e se um de nós padecermos, todo o corpo padece junto. Devemos trabalhar nessa vinha de 5 maneiras de trabalhar. Primeira, plantando nela boas obras e virtudes. Então, não é aquele negócio do sola fide, não. Né? Só a fé basta, né? Peca fortemente e crê mais fortemente ainda. Né? Onde abundou o pecado, abundou a graça. Você distorce os versículos para não plantar boas virtudes, né? Fazer boas obras. Mas a nossa fé tem que ser baseada em obras, como diz São Tiago. A fé sem obras é morta. Né? E essas obras têm que estar alicerçadas no amor. Então, obras de amor. Segunda maneira de trabalhar, arrancando pela raiz e extirpando-lhes os espinhos, isto é, os vícios. Então, se devemos plantar boas obras e boas virtudes, devemos arrancar os nossos vícios. Vícios é o contrário de virtudes, são os nossos defeitos. Ira, lascívia, sensualidade, intemperança, incontinência, falsidade, falar mal dos outros pelas costas, etc, etc, etc. Então tudo isso tem que ser extirpado pela raiz. Então, assim como qualquer um que trabalhe em agricultura ou trabalhe numa horta precisa arrancar ali as ervas daninhas, nós também temos que arrancar essas ervas daninhas da nossa vida, que são esses vícios que nos atrapalham na proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira maneira de trabalhar na vinha é podando os ramos supérfluos. Limpará todo o ramo que der fruto, para que produza mais fruto ainda. Fazer uma poda da árvore para que ela seja renovada é uma tarefa muito importante. Arrancar, colher os frutos é outra tarefa também importante. Eu tenho um pé de pimenta aqui em casa que as pimentas já estavam ficando murchas. Então eu arranquei todas as pimentas para fazer um molho. Quando eu arranquei todas as pimentas, o pé não tinha uma flor sequer. Então, mais ou menos uma semana depois, né, o pé está cheio de flores para produzir mais pimentas. Né? Então é importante limpar os frutos da nossa obra, né, que já estão murchando. Não, eu já trabalhei muito para o Senhor, agora vou descansar, vou deixar que outros trabalhem. Não, Senhor. Né? Você limpa os galhos da sua árvore para que floresça novamente e dê novos frutos. Você seja uma árvore
continuamente frutífera, né? Não espere que os outros trabalhem, né? Não, já fiz muito, né? Já tenho muitas obras. Não, limpemos a nossa árvore para que o nosso fruto não murche e apodreça, mas que sejamos continuamente belos, né? Floridos e frutuosos. Quarta maneira de trabalhar na vinha é mantendo distante dela as raposas ou os demônios. Então temos que ter cuidado com os demônios, que também são uma forte influência contra a obra do Senhor, né? O demônio está tão perto de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então sejamos vigilantes contra essas raposas. Quinta maneira de trabalhar na vinha, e não menos importante, é guardando-a dos ladrões, isto é, mantendo-nos indiferentes aos louvores e à reprovação da humanidade. Então, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, existem duas classes de pessoas para comentar o que estamos fazendo. Existem aqueles que vêm para criticar e existem aqueles que vêm para elogiar. Cuidado com essas duas coisas. Muitas vezes a pessoa pode até ser bem intencionada, pode estar querendo fazer um bem, né? Mas muitas das vezes faz um mal ao nosso coração. Porque, como diz a Bíblia, né, o homem é aprovado pelos elogios que recebem. Assim como o fogo prova o ouro, o homem é aprovado pelos elogios, pelos louvores. Então, a gente tem que ter cuidado para não se envaidecer, né, não se vangloriar, e ter ciência de que nós somos apenas instrumento e a obra do Senhor. Existiram muitos santos e sábios infinitamente maiores do que nós. Então nós estamos aqui apenas para somar. E receberemos a nossa paga por isso. E também tem aqueles que vêm criticar e você não deve se abalar por isso. Muitas vezes vem aqueles que vão fazer uma crítica construtiva de você, né? E como diz o Walid Ismail, né, empresário de MMA, diz: nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então tem um cara aqui que nunca fez nada pelo reino de Deus e quer criticar o que você está fazendo, né? Crítica construtiva. Então, fique indiferente aos elogios e às críticas da humanidade, né? Às vezes a gente fica alegre com muitos elogios que recebe, mas tenha em mente que o seu espectador é Deus, né? Que a sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Quando der esmola, quando for orar, tranca a porta do quarto. Quando for jejuar, não desfigure o rosto, mas lave, mostre que está alegre, para que o teu Pai que te vê em secreto possa te recompensar publicamente. Se Ele não recompensar publicamente nessa vida, que espero que Ele não faça com nenhum de nós, espero que toda a nossa recompensa seja lá no céu. Então, quer glória e quer ganho maior do que esse? Então, a quarta coisa que podemos notar na parábola dos trabalhadores na vinha é a utilidade do trabalho. Como a gente já falou, né, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai lucrando no trabalho na vinha do Senhor. O salário daqueles que trabalham na vinha é o denário. O trabalhador recebe a paga para o sustento seu e da própria família, né, e nos ensina a Escritura. Salomão tinha uma vinha, cada um devia dar 1000 ciclos de prata pelos frutos colhidos. Então existe o preço do arrendamento. Salomão tinha essa vinha e cada pessoa que arrendou tinha que dar 1000 ciclos de prata. E o comentarista diz o seguinte: os 1000 ciclos de prata são as 1000 alegrias da eternidade. Então a nossa maior e grande paga será quando recebermos na glória celeste, né? Que será perfeita e que veremos Deus face a face. Então trabalhamos aqui para receber nossa paga lá. Então essa foi a meditação, não de São Tomás, mas de Adobraldino Cavalcante. Maravilhosa, né, por sinal. Então é isso aí, forte abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.